Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Bom, sobre Summer League é isso. Vamos agora fazer aquele bom e velho recap das movimentações dessa off-season. Né? A gente teve aí um início de off-season bastante movimentado, né? Começou bem essa off-season. Né? Muitas trocas, muitas contratações, um draft muito bom. E aí, né? Vamos aqui dar uma avaliada no que cada time fez até o momento, né? Até o momento, até o dia de hoje, né? Dia 7 de julho. Vamos aqui ver, né? O desempenho dos times na off-season. E obviamente, né, gente, é minha opinião. Então, óbvio que você pode ter uma visão diferente sobre o que cada time fez, né? Mas aqui eu vou dar o meu ponto de vista sobre as movimentações, tá bom? Peguei aqui esse post aqui que tá no site da NBA, né, onde eles compilam cada uma das movimentações dos times. Né? Então vou usar esse post aqui para ilustrar os meus comentários, tá bom? Vamos lá! Começando por ordem alfabética, começando com o Atlanta Hawks. Né? O Hawks fez algumas coisas interessantes nessa off-season. Começando com a renovação do CJ McCollum. Um ano, 21 milhões, se não me engano. Uma renovação que eu achei boa. Acho que é um valor bem justo pro CJ McCollum, que fez uma boa temporada em Atlanta no passado. Ele chegou ali no time na troca pelo Trae Young e rapidamente encaixou bem. O início de série dele contra o Knicks foi muito bom. Começou muito bem aquela série, decidindo alguns dos jogos. Depois o Knicks tomou conta da série e fez o que fez, mas ele jogou bem, não acho que ele foi mal. Eu não culpo o McCollum pela eliminação do Hawks, muito longe disso. E considerando que nesse ano o Hawks vai ter um armador novato ali no time, né, o Kingston Flames, que foi a escolha de loteria do time, manter o McCollum é muito válido, porque além de você ter um jogador que já deu certo ali no time, que já mostrou que consegue jogar com Jalen Johnson e companhia, você tem um mentor para o seu novato. Né? Então, eu gostei muito da renovação do McCollum, gostei demais da troca pelo Aaron Wiggins, acho que é um valor muito bom que o Hawks conseguiu e gastando muito pouco. Né? Foram 2 escolhas de segundo round que teriam pouco valor para Atlanta, e aí eles trocam essas 2 escolhas e pegam o Aaron Wiggins, que no Thunder era um cara que já não fazia muito sentido, né? Já havia perdido muito espaço na rotação, mas que em Atlanta ele tem tudo para ser um cara legal, um cara importante. Né? Ele é um jogador jovem, atlético, com boa capacidade de espaçamento, com boa defesa, com bom arremesso. Então, para um Hawks que precisava tanto de profundidade, o Aaron Wiggins ele vem muito bem por um valor muito baixo. Então, a renovação do McCollum e a troca pelo Aaron Wiggins, gostei muito. Também gostei do draft. Kingston Flames e Reinvestar são 2 nomes muito bons que o Hawks conseguiu nesse draft. O Kingston Flames na escolha de loteria, pick 7, né, se não me engano. Pick 7 ou pick 8? Acho que foi pick 7. Posso estar enganado, mas acho que foi pick 7. E o Reinvestar no segundo round. Né? Na minha opinião, a melhor escolha do segundo round foi o Reinvestar, inclusive. Então, 2 bons jovens vindos do draft. A escolha por declinar a team option do Kuminga, financeiramente ela faz sentido, porque né, com essa recusa o Hawks conseguiu economizar quase 25 milhões, né, por ter recusado a team option do Kuminga. Vamos ver o que vai acontecer, se o Hawks vai dar um contrato novo para ele, só que por um valor menor, ou se vai deixar ele embora mesmo. Mas, sem dúvida alguma, a recusa financeiramente foi bem. Então, acho que até agora a off-season do Hawks ela é boa. Né? Gostaria de ver um Hawks investindo, talvez, num pivô melhor, mais pronto. Tá, seria válido. Um armador mais pronto também. Beleza. Mas eu não acho que
que sem essas adições o Hawks não é capaz de brigar por playoff. Acho que o Hawks entra na temporada com ótimas condições de brigar por pós-temporada, de novo brigar por vaga direta. E as adições, né, o Aaron Wiggins e os moleques do draft, eu acho elas bem boas, né? Então, acho que o Hawks mandou bem. O que eu não gostei da off-season do Hawks foi a renovação do Landale, né? 1 ano, 14 milhões, eu achei muito pro que é o Landale, sabe? E isso eu não gostei, mas com exceção da renovação do Landale, o resto eu gostei bastante. Eles também pegaram o Devin Carter, né, numa troca que também gastaram muito pouco. Outro guard ali, bom defensor, não deu certo em Sacramento, mas pode ser que ele dê certo agora em Atlanta. Então, no geral, eu gostei do que o Hawks fez. Eu daria uma nota 8, vai. 7,5. 7,5 pro off-season do Hawks. Acho que é uma nota justa. Aí a gente teve o Celtão, né? Celtão aí na off-season. Cara, é foda, porque por mais que eu tenha gostado de algumas coisas que o Celtics fez, por exemplo, contratação do Mitchell Robinson. Gosto muito, né? 3 anos, 47 milhões. Acho que é um valor bom pro que o Mitchell Robinson te entrega. Um defensor muito bom, um reboteiro excelente, um cara que acabou de ser campeão. Acho que é um valor ok pro que é o Mitchell Robinson. E é um cara que, com certeza, reforça muito esse garrafão do Celtics, que é a grande fraqueza do time. Então, eu gosto do Mitchell Robinson. Gosto demais da renovação do Queira. 4 anos, 56 milhões. Achei excelente essa renovação. Excelente, tá? Só que tudo de bom que o Celtics fez nessa off-season acaba ficando ofuscado pelo movimento horroroso que foi a troca do Jaylen Brown. Ah, mas Luiz, você tem que ver que, pô, financeiramente era bom o Celtics trocar o Jaylen Brown. Eu entendo. Realmente, financeiramente, trocar o Jaylen Brown faz sentido. Inclusive, ontem o Brad Stevens deu uma coletiva onde ele falou exatamente sobre isso. Que a principal coisa que fez o Celtics trocar o Jaylen Brown foi a questão financeira. Porque realmente você manter 2 Supermax no time, no longo prazo, isso vai te gerar problemas, vai te fazer tomar decisões difíceis, né? E o Celtics já tinha o Tatum ali, né? Tatum e Brown são Supermax, né? Então, eu entendo que financeiramente fazia sentido trocar o Jaylen Brown. O que eu não entendo, e eu nunca vou entender, e eu nunca vou conseguir defender, é trocar o Jaylen Brown pelo Paul George. Entendeu? Isso eu não vou conseguir defender. Você quer trocar o Jaylen Brown pra diminuir folha e tudo mais? Beleza. Arruma uma coisa melhor do que Paul George e Picks, cara. Porque não tem como isso ter sido a melhor coisa que chegou pro Celtics. Não tem como. O Jaylen Brown vindo de uma temporada onde ele foi All-Star, onde ele foi All-NBA, onde ele brigou pro MVP. Foi a melhor temporada da vida do Jaylen Brown. Não é possível que depois da melhor temporada da vida do cara, o melhor que você consegue é um Paul George e Picks, cara. Não é possível, mano. E um Paul George que nos próximos 2 anos vai ganhar quase a mesma coisa que o Jaylen Brown ganharia. Beleza, é um contrato menor com a player option no segundo ano, mas ainda assim é o mesmo valor, basicamente. Então, assim, uma coisa não justifica a outra. O fato de trocar o Jaylen Brown, aliviar as finanças do time, aliviar a folha do time, e isso ser algo positivo, não faz a troca ser boa. Não faz a troca ser boa. A troca foi ruim. A troca foi horrível. Ah, mas o Paul George fez uma série boa contra o Celtics. O Paul George fez uma boa... depois ali da suspensão do doping, ele fez uma boa temporada e tal. De fato, cara, o Paul George pós-suspensão, ele jogou bem. Mas longe de chegar perto do que foi o Jaylen Brown. Entendeu? Muito longe. O gap
de Paul George pra Jaylen Brown é um gap que 2 firsts e um alívio salarial não compensa. Você entende? Então, por mais que eu tenha gostado da renovação do Keira e da chegada do Mitch Robinson, a troca do Jaylen Brown faz a off-season do Celtics ser horrorosa, ao meu ver. Então, não tem como eu dar uma nota acima de 5 pro off-season do Celtics. Pra mim, a off-season do Celtics é uma nota 4. É uma nota 4, entendeu? E não tem alívio salarial que compense você trocar o Jaylen Brown pelo Paul George. Se você troca o Jaylen Brown por um Giannis, se você troca o Jaylen Brown... Cara, eu vou te falar, se o Celtics troca o Jaylen Brown pro Golden State, pegando ali um Jimmy Butler e as picks que o Golden State tem, seria melhor. Agora, trocar pelo Paul George, 36 anos, irmão. Ah, desculpa, não tem como. Não tem como. Então, off-season do Celtics pra mim é nota 4. No máximo 4,5. No máximo 4,5. Né? Brooklyn Nets. Gostei das coisas que Brooklyn fez, tá? Gostei. Gostei da troca pelo Julius Randle. Acho que é um cara que aumenta o piso do time. Né? Agora, a criação de jogo de Brooklyn, ela tende a ser bem melhor, né? Porque você tem agora um Julius Randle, você tem o Michael Brown Jr., que foi pick 5, que é um jogador muito criativo. Então, fora o Egor Deming, né, vindo aí para o segundo ano, depois de uma boa primeira temporada e tal. Então, a gente deve ter um Brooklyn muito mais criativo na parte ofensiva. Defensivamente, o time perde com a saída do Claxton, mas eu acho que o Darren Sharp, com mais minutos, com mais tempo de quadra, pode acabar suprindo bem a saída do Claxton, ele que renovou, né, por 2 anos 20 milhões. O Keon Ellis chega para ser um reforço grande na defesa de perímetro e chega por um valor bem ok, né, 2 anos 18 milhões. Aí eles pegam o Mo Wagner também para reforçar a rotação de garrafão por 2 anos 19 milhões, também achei um contrato ok. Então, no geral, eu gostei do que o Brooklyn fez, cara. Gostei do que o Brooklyn fez. Poderia ter pego mais pelo Claxton? Beleza, mas pegou o Julius Randle. O Julius Randle chegou ali. Então, eu acho que Brooklyn fez uma off-season ok até o momento. O draft, o Michael Brown Jr. é uma escolha que faz sentido, né, pra Brooklyn. Ele chega sendo o melhor prospecto que Brooklyn pegou nos últimos anos, né? Ele é o único dos jovens que Brooklyn pegou que eu consigo ver se tornando realmente franchise player. O Michael Brown, se ele der certo, ele é franchise player, né? O Egor Deming, o Drake Powell, o Danny Wolf, Ben Saraf, o Traoré, nenhum deles eu vejo sendo franchise player. Eu vejo eles podendo ser ótimos jogadores, especialmente o Egor Deming. Agora, o Michael Brown, se ele der certo, ele é franchise player. Então, o draft foi bom. A troca pelo Julius Randle eu gosto, tá? Eu gosto. Até mais do que a maioria. Então, eu daria uma nota... um 6,5, 7. 7 pra Brooklyn. Acho que tá... É uma nota justa, tá? O Hornets, irmão, o Hornets eu gostei demais do que Charlotte fez, tá? Charlotte foi muito corajoso nessa off-season. Né? A troca do LaMelo, ela foi uma troca de muita coragem de Charlotte, porque depois da temporada que Charlotte fez, uma temporada que o time chegou no play-in, né, teve um desempenho, fantástico, foi a melhor temporada de Charlotte dos últimos, sei lá, quase 10 anos. Foi uma temporada muito boa, né? E aí depois da temporada que fez, eles trocarem o LaMelo, que era o franchise player do time, que juntamente ali do Knipel e do Brandon Miller, né, fizeram a temporada do Charlotte ser o que foi. Trocar o cara, eu achei um ato de muita coragem. E o retorno foi bom, sabe? O retorno foi bom. Você pega o Naz Reid, você pega um capital de draft muito bom, né? Eu acho que Charlotte foi bem nessa troca, entendeu? E o raciocínio de Charlotte, ele foi inteligente. Porque o que Charlotte pensou?
pô, a gente teve uma temporada boa e tal, o LaMelo conseguiu ficar saudável, jogou bem, mas a gente sabe que o LaMelo é difícil ele repetir a mesma temporada do ano passado, né? É difícil ele repetir o mesmo número de jogos do ano passado. Então o que Charlotte fez? Já que não confiava que o LaMelo conseguiria repetir né, o que fez na temporada passada em termos de número de jogos, Charlotte aproveitou que ele estava em alta, aproveitou que ele teve a temporada que teve e resolveu trocar na alta. Pegou o Minnesota, que estava precisando muito de um armador para jogar com o Anthony Edwards, para aliviar a pressão do Anthony Edwards e até para ajudar o Anthony Edwards a querer ficar em Minnesota. Lembrando que logo mais o Anthony Edwards vai ter que renovar contrato. O Hornets se aproveitou disso e conseguiu um retorno muito bom pelo LaMelo. Ao mesmo tempo que mantém um time bom, né? Porque renovou com o Kobe White por mais 3 anos, uma renovação muito boa, né? Muito boa. O Kobe White jogou muito bem temporada passada. Acho que ele pode ser um ótimo armador titular para esse time, pode substituir bem ali o LaMelo Ball. Fez a troca do Miles Bridges, que eu achei excelente. Consegue trocar o Miles Bridges por uma first de 33 e por Royce O'Neal e Grayson Allen, 2 caras que agregam muito nessa rotação, são 2 excelentes arremessadores, e ganham uma pick muito boa e evitam de ter que renovar com o Miles Bridges, que seria uma renovação cara, né? Além de que tirar esse cara do time, só tirar ele do time já é algo benéfico, né? Porque, né, pro torcedor de Charlotte não ter mais que ver o Miles Bridges vestindo a camisa do time, já é um alívio, né? Então, o Hornets fez excelentes movimentos e teve essa troca de coragem, que foi a troca do LaMelo. Então, eu gosto do que Charlotte fez. Acho que o time tem tudo pra ser competitivo de novo nessa temporada. Talvez um pouco menos do que foi temporada passada, porque perder o LaMelo é uma perda de talento considerável. Mas eu ainda acho que o Hornets entra na temporada com chance, sim, de ir pro playoff, de ir pelo menos pro play-in. Então, e alivia salário, ganha mais ativo de draft. Então, eu daria uma nota 8,5, assim, pra off-season do Hornets, cara. Podendo virar uma nota 9. Podendo sim virar uma nota 9. Então, gostei muito, cara. Gostei muito do que Charlotte fez. Corajosos. Corajosos aí, o Hornets. Chicago Bulls fez bons movimentos, né, cara? Conseguiu pegar um Claxton de graça, basicamente, sem ter que abrir mão de nada. Fizeram um draft muito bom. Pegaram o Caleb Wilson na 4 e o Dalen Swain na 15. Né, 2 jovens que eu gosto, 2 prospectos defensivos excelentes, especialmente o Caleb Wilson, né, que era o quarto melhor da classe, indiscutivelmente. São 2 jovens que chegam meio que para deixar clara qual vai ser a identidade desse Bulls do Splitter, né, que tende a ser um time muito focado em defesa, né? Esses 2 moleques, eles reforçam muito isso. Inclusive, a contratação do Splitter, excelente, uma ótima escolha da diretoria. O Splitter é um nome muito bom para comandar esse novo Bulls, então gostei muito da chegada do Claxton, gostei muito do draft, gostei muito da contratação do Powell, que mesmo sendo um cara que não segue a linha do tempo do time, é um cara que vai contribuir. É um jogador que foi All-Star, um cara de mais de 20 pontos de média, um cara capaz de criar o próprio arremesso, coisa que faltava nesse elenco. O contrato é meio caro? 2 anos, 45 milhões, meio carinho. Mas o Bulls tem grana pra gastar, né? O Bulls poderia se dar o luxo de gastar essa grana. Então, eu gostei de quase tudo assim que o Bulls fez, cara. O que eu não gostei foi a renovação do Zach Collins, que pra mim não tinha por que renovar. Nunca vi nada demais do Zach Collins. E aí, 2 anos, 17 milhões, eu acho meio caro, né? Mas, com exceção disso, eu gostei muito, cara. Gostei muito do que o Bulls fez. A gente deve ter um Bulls A gente deve ver um Bulls competitivo nesse ano, com identidade defensiva forte, um time divertido de se ver jogar, de transição e tudo mais. Buzz Ellis e Caleb Wilson tem tudo para, em pouco tempo, se tornarem uma das melhores duplas de forwards da liga. Eu acho que eles têm esse potencial.
E tudo comandado pelo Splitter, cara. Então o Bulls vai ser um dos meus queridinhos dessa temporada. Vai ser um time que eu vou assistir muito. E eu gostei muito, cara. Eu gostei muito das movimentações. Eu daria uma nota... Vamos lá? Nota 8. Nota 8 pra off-season do Bulls. Acho que tá de bom tamanho. O Cavaliers, né? O Cavaliers, o que o Cavs fez? Renovou agora com o Donovan Mitchell. Uma renovação que já era esperada, né? Mais de 60 milhões de média pro Donovan Mitchell pelos próximos 4 anos. Era uma renovação que não tinha como fugir. Tinha que renovar mesmo. Tem aí o James Harden pra renovar também. Tem que ver por quanto que vai sair essa renovação dele. Acredito eu que ele vai dar um descontinho nessa renovação. Então a gente deve ter um James Harden renovando por um valor não tão alto assim. Tem toda a expectativa em relação à chegada do LeBron, né? A volta do LeBron, que parece ser bem possível, né? Então o Cavs tem coisas ainda a resolver. O que teve de concreto mesmo foi a renovação do Thomas Bryant e a renovação do Mitchell. Perderam o Jim Wade, assinou com o Sixers, perderam o Keon Ellis, que assinou com o Nets. Então, é difícil, cara. É foda dar uma nota pra off-season do Cavs, porque tem muita coisa em aberto ainda, mas considerando que o Harden vai renovar por um valor menor, e considerando que eles já conseguiram manter o Donovan Mitchell, é uma nota, um 6,5, 7 pro Cavs, Acho que tá de bom tamanho, assim. Não tiveram nenhuma perda tão significativa e vão manter seus 2 principais jogadores, então acho que é isso. Dallas Mavericks. O que Dallas fez? Dallas pegou o Morris Johnson no draft, né? E também pegou o... Caramba, me fugiu o nome do armador, o espanhol. Cadê? Cara, me fugiu o nome do menino. Cadê? Draft Mavericks 2026. Aqui, ó, o Sérgio De La Rey. Caramba, como que eu esqueci o De La Rey? Pegaram o Morris Johnson e o De La Rey no draft. O De La Rey eu achei uma escolha muito boa, né? Acho que um custo de oportunidade muito bom. Pegou ali escolha muito baixa, né? Um menino com um potencial muito interessante, um playmaker muito bom, um jogador inteligente, alto pra caramba, né? Um tamanho posicional muito bom. Acho que nesse time do Dallas ele pode render. O Morris Johnson, eu gosto muito dele defensivamente. Só respondendo aqui. Aí, beleza. Eu gosto muito do Morris Johnson como prospecto defensivo. A minha questão foi ter pego ele na 9, né, cara? Eu achei que pegou ele muito cedo. Tinham opções melhores ali, como o próprio Adaimara, né? Inclusive, a justificativa de muito torcedor de Dallas para defender a escolha do Morris Johnson é o fato de que o novo técnico de Dallas, o Dusty May, foi campeão no ano passado no college, treinando o Morris Johnson, né? Lá em Michigan. Então, beleza, faz sentido. O cara, treinou o moleque, foi campeão com o moleque, ele confia nele. Show. Mas o Adaimara também estava em Michigan. Entendeu? O Adaimara e o Landenberg foram os melhores jogadores de Michigan temporada passada. E os dois estavam disponíveis na 9. E aí ele pega o Morris Johnson. Então, eu gosto do Morris Johnson como prospecto defensivo, mas eu acho que o custo de oportunidade não foi bem aproveitado. Acho que tinha opções melhores ali na 9, então eu não gostei tanto dessa escolha. O do De La Rey eu gostei, achei uma escolha boa. A troca pelo Santi Aldama, eu gosto do Santi Aldama, é bom jogador, adiciona tamanho, adiciona espaçamento, acho que faz sentido. Eu não sei se eu teria pago uma first por ele, sendo sincero. Não sei se eu teria pago uma first pelo Aldama. Mas é bom jogador, né? E basicamente foi isso que Dallas fez. Né?
trouxeram um novo GM, né? Trouxeram o Masai Ujiri, trouxeram um novo técnico. Então, assim... Acho que eu daria uma nota... um 7 também pra Dallas. Um 7 tá bem dado pra Dallas. 6,5, vai. 6,5 pra Dallas. 6,5 pra Dallas tá de bom tamanho. O Denver Nuggets é até difícil, né? Avaliar muito o Denver, porque o que eles fizeram? Perderam o Tim Hardaway, que assinou com o Miami Heat pelo mínimo. Renovaram com o Ty Jones. Trouxeram o Marvin Bagley, que não deve adicionar muita coisa. Draftaram o Trevor Brazili no segundo round, que eu achei uma boa escolha. Achei uma escolha boa, o Brazili. Ainda não renovaram com o Jokic. Tem ainda o Cam Johnson ali, que ninguém sabe o que vai fazer com eles. Vai trocar, se vai manter. Tem toda a questão do Peyton Watson, que ainda não foi resolvida. Pode ser que ele vá embora. Então, Denver tem muita coisa para resolver ainda. E olhando para o que fez, de fato, até agora, não tem como dar uma nota maior do que 6, né? Então eu vou dar uma nota 6 aí para Denver, porque nada de muito empolgante. Detroit Pistons fez coisas interessantes, tá? Fez coisas interessantes. A troca pelo Isaiah Joe eu achei muito boa. Né? O Isaiah Joe era outro que lá no Thunder não tinha mais espaço, né? Ele não tinha mais espaço lá no Thunder, no próprio playoff ele foi muito pouco utilizado, então era um cara que já não fazia mais sentido no Thunder, mas em Detroit ele faz muito sentido. Num time que precisa tanto de arremesso, que precisa tanto de mais caras capazes de matar a bola de fora, cara, o Isaiah Joe chega com uma ótima opção. Um cara de 42,3% para 3, né? E custou muito pouco, custou escolha de segundo round. Então Detroit conseguiu um baita steal no Isaiah Joe. Renovaram com o Kevin Huerter, né? Então eu acho uma renovação boa. O que eu não gosto, o que eu não gostei da off-season do Pistons foi a contratação do John Collins, tá? Foi o combo, foi contratar o John Collins e perder o Tobias. O Tobias foi indiscutivelmente o segundo melhor jogador de Detroit no último playoff. Né? Em meio a um playoff ridículo do Jalen Duren, o Tobias foi quem ajudou o Cade Cunningham, foi quem conseguiu auxiliar o Cade Cunningham no ataque. E aí você perde o Tobias e traz o John Collins, que é um jogador pior do que o Tobias, e pagando mais pro John Collins do que o Spurs vai pagar pelo Tobias. O Tobias assinou com o Spurs por 14 milhões, se não me engano. O Collins por 17 por temporada. Ah, mas só o primeiro ano é garantido no contrato do John Collins. Ainda assim, cara, era melhor manter o Tobias. Era melhor manter o Tobias, entendeu? Então, eu não gostei da contratação do John Collins, não gostei deles terem perdido o Tobias. O que eu gostei foi eles não terem aberto as pernas pro Jalen Duren. Eles não pagaram o que o Jalen Duren queria e realmente não dava pra pagar o que o Jalen Duren queria, porque o playoff do Jalen Duren foi ridículo. E aí, vamos supor que o Pistons desse os 40 milhões por ano pro Jalen Duren. O Pistons iria premiar um playoff ridículo do Jalen Duren com um contrato máximo. Isso aí seria uma loucura, ao meu ver. Então, eu gostei deles não terem cedido aos desejos do Jalen Duren. E agora, quem manda nessa negociação é Detroit. Porque ele é agente livre restrito, então Detroit pode cobrir qualquer proposta que chegar por ele. E já ficou claro pro mercado que o valor do Jalen Duren não é tão alto assim. Então, dificilmente vai chegar uma proposta que Detroit não consiga igualar. E eu acho muito difícil que alguém pague 40 milhões por ano pro Jalen Duren. Então, eu gostei de como o Detroit lidou com a questão do Jalen Duren. Tudo indica que Detroit vai sair por cima dessa renovação. Mas a perda do Tobias e a contratação do John Collins eu realmente não gostei. Então, fazendo aqui um balanço, eu vou dar nota 6,5 para off-season de Detroit. 7, vai. Dependendo do valor que eles renovarem com o Jalen Duren, eu dou uma nota 7, 7,5. Mas, por enquanto, 6,5. Eles também perderam a Isaiah Stewart, né, por 3 seconds, né? Então, até o momento, Detroit perdeu mais do que ganhou.
Dependendo da renovação do Jalen Duren, eu posso subir essa nota. Mas até agora eu dou nota... Porra, tá. Nota 6,5, vai. Vou dar um 6,5 aí pro Pistons. Tá bom? Vamos ver. Nananana. Ó. Na sequência, a gente tem o quê? Golden State. Golden State. Cadê? Volta aqui, ó. Vamos lá. Golden State Warriors. O que a gente teve no Golden State? A gente teve o Draymond Green declinando o player option, né? Ele tinha uma player option de 27,7 milhões. Ele declinou para dar mais flexibilidade ali pro Golden State trabalhar. O que era esperado era que o Warriors usasse essa flexibilidade para pegar o LeBron, né? A ideia, né, era trocar pelo Anthony Davis e pegar o LeBron. Até agora o Warriors não fez nenhuma coisa nem outra. Não trocou pelo Anthony Davis e parece que não vai trocar. Parece que essa troca não vai rolar. E cada vez mais a ideia de LeBron no Golden State parece mais difícil de ser concretizada. Então, é difícil imaginar o que o Golden State vai fazer, né, com essa flexibilidade que o Draymond Green deu pro time. Um pouco dessa flexibilidade já foi utilizada na renovação do Porzingis por 20 milhões por temporada. 2 anos, 40 milhões. Particularmente eu não gosto muito dessa renovação, porque eu não vejo muito valor assim no Porzingis. Beleza que no segundo ano só 3 milhões são garantidos, né? Então, se o Warriors quiser dispensar ele e tudo mais, consegue, né, ter uma economia boa. Mas ainda assim eu não teria renovado com o Porzingis por 20 milhões por ano. Teria tentado no máximo 16 milhões. No máximo. Então não gostei tanto da renovação do Porzingis. Gostei da renovação do DeAndre Melton. 2 anos, 11 milhões. Eu acho um valor ok por um jogador que é útil. DeAndre Melton. A renovação do Al Horford também acho ok. 14 milhões por 2 anos. Acho válido. Mas falta uma chegada boa, né? Falta uma chegada de impacto, né? Draftaram o Lendeborg na 11. Um jogador que chega pra ajudar, chega pra contribuir. A minha questão com essa escolha, já falei várias vezes e repito, foi ter pego ele na 11. Entendeu? Na 11, o Golden State podia ter pego a Daimara, que era um prospecto melhor, com teto maior e que, na minha opinião, na questão posicional, teria mais valor pro Golden State do que o Lendeborg, né? Então a minha questão com essa escolha foi o custo de oportunidade. O Lendeborg é bom, vai ajudar, o cara é pronto. Na Summer League ele tá mostrando isso. Mas poderia ter pego alguém melhor, alguém com teto maior, entendeu? Pensando já na era pós-Curry. O Lendeborg chega com 23 para 24 anos já. Dificilmente ele vai ter uma evolução grande na liga. Na primeira renovação do Lendeborg, ele já vai ter quase 30 anos, cara. Então, eu não gostei tanto da escolha do Warriors. Não teve nenhuma chegada relevante. O Draymond Green ainda não renovou, então na teoria o Draymond Green tá fora do Golden State. E as únicas coisas que eles fizeram para além do Lendeborg foi ter renovado com o Porzingis, uma renovação que eu não gostei, e ter renovado com o Horford e o Melton. Até agora é difícil dar uma nota boa pro Golden State, cara. Até agora eu dou a nota... Puta, mano. E o Quinten Post, ao que tudo indica, vai pro Memphis Grizzlies. O Warriors pode igualar a proposta de Memphis, que é uma proposta de 3 anos, 30 milhões. O Warriors não vai igualar essa proposta porque é um puta de um overpay que o Memphis tá dando. Então, assim... Sinceramente, cara, até agora eu dou uma nota 6,5 pra off-season do Golden State. Se eles conseguirem trazer o LeBron, aí obviamente que a nota sobe muito. Mas sem LeBron e sem nenhuma chegada para além do Lendeborg, é difícil dar uma nota maior do que essa. Então, 6,5 aí pro Warriors. O Houston fez coisas boas, tá? Houston fez coisas muito boas, cara. A renovação do Tari Eason foi maravilhosa, tá?
Um valor excelente. 5 anos, 82 milhões. Puta valor bom, ainda mais pensando numa troca futura. É um contrato super trocável do Tyrese, então gostei muito. Bogdanovic e Marcus Smart chegando. Muito boas chegadas também. Reforçam essa rotação de guards que precisava ser reforçada. O VanVleet exerceu a player option dele de 25 milhões. Então ele deve ficar no time. Mas pode ser que Houston use ele numa troca e ele teria um valor legal de troca, ao meu ver. Então, cara, até agora Houston fez coisas muito boas. Né? O time melhora pro próximo ano. Se Houston fosse pra temporada do jeito que tá agora, já seria um time melhor do que do ano passado. Óbvio, tudo ficaria melhor se eles tivessem demitido o Udoka. Sim. Mas como o Udoka aparentemente é intocável, considerando isso, as chegadas de Smart, Bogdanovic e a renovação do Tyrese tornam a off-season de Houston uma off-season no mínimo nota 8. No mínimo nota 8. Então, essa é a minha nota para Houston. Indiana, o que Indiana fez? Indiana não draftou, né? Porque a pick que era deles foi para o Clippers por conta da proteção, né? Que foi colocada na troca pelo Zubat. Eles pegaram o Kelly Oubre por 2 anos, 17 milhões. Achei uma ótima contratação. Gosto muito do Kelly Oubre. Acho que ele pode agregar muito nessa rotação de Indiana. E meio que foi isso. O Cam Jones foi embora, né? Mas acho que Indiana nota 6, vai, 6,5. Não tem muito o que criticar e nem muito o que elogiar Indiana nessa off-season. Então, um 6,5 é justo. Indo pra duplinha de Los Angeles, começando com o Clippers. Cara, o Clippers tá fazendo uma off-season bem legal, né? Eles trocaram o Kawhi Leonard, que não queria ficar, e o Clippers não queria renovar com ele. Trocaram ele pra Toronto, né? Tiveram um retorno muito bom, né? Brandon Ingram, Grady Dick e um baita capital de draft. 2 escolhas futuras, né? De primeiro round e uma swap. Achei uma troca muito boa pra Los Angeles. O Brandon Ingram é um cara que eleva o piso do time e que pode render coisa boa numa troca futura. E as escolhas de primeiro round, elas são muito valiosas, né? São escolhas que podem ser boas, dependendo, né, do quão certo ou errado o Kawhi Leonard dê agora em Toronto. Então, eu achei uma troca boa pro Clippers, ainda mais considerando que o Clippers não ia renovar com o Kawhi, né? Então, achei uma troca boa. Conseguiram pegar o Hashimura por um valor muito tranquilo, né? Foi o quê? 16 milhões por ano, né? O Hashimura, se não me engano. Acho um valor muito bom. Perderam, né, Kawhi, Collins e Bogdanovic, mas Hashimura, Ingram e Grady Dick são 3 chegadas boas, né? Renovaram com Jordan Miller e com Kobe Sanders, 2 novatos. Dois meninos, né? 2 jovens. E renovaram por valores muito baixos, assim. Draftaram Keaton Agler na pick que era de Indiana. Então, cara, eu tô achando uma off-season boa do Clippers, tá? Acho que o Clippers tá se posicionando bem tanto pro futuro como também pro presente. Eu acho que o time do jeito que tá agora é um time que pra brigar por um play-inzinho, por um top 10 da temporada, com capital de draft, com ativos que pro futuro são bons. Então, acho que o Clippers tá fazendo uma off-season bem correta até agora. Eu dou uma nota 8 pra off-season do Clippers. E tem ainda o Metron, né, que pode renovar. E dependendo do valor da renovação do Metron, se o Clippers renovar com ele, essa nota do Clippers pode subir, né? Pode subir para pelo menos aí um 8,5, vai. Acho que dá pra pensar um 8,5 aí pro Clippers, dependendo, né, do valor que vier o Metron. Falando agora sobre o primo rico de Los Angeles, né, falando sobre o Leicão. Leicão fez muita coisa, né? O Leicão teve muitas perdas, né? Hashimura, Eitan, Reyes, Kennard e Smart saíram do time. LeBron também saiu, LeBron não vai ficar. Mas também tiveram chegadas. Quentin Grimes chegou, Jaden Hardy chegou, Mamou Kelashvili chegou,
Colin Sexton chegou e o Walker Kessler chegou. Teve a renovação do Austin Reeves, que eu achei muito cara. Fiz vídeo e continuo com a mesma opinião. Achei a renovação do Austin Reeves muito cara, tá? Muito cara. Entendo que não dava pra perder o Austin Reeves, né? Mas, enfim, eu não teria pago o que o Lakers vai pagar. Pelo menos o contrato novo do Reeves só entra em vigor na próxima temporada. Então, pra essa temporada, não tem impacto ainda o contrato novo. Mas, pensando no longo prazo, é um contrato que pode, né? Que pode pesar legal. Porque agora, com Kessler, Luka e Reeves, o Lakers já comeu uma parte muito considerável do seu cap. Em 3 jogadores. Enfim. Mas assim, falando sobre as chegadas, o Kessler, eu achei uma chegada incrível. Era o que o Lakers precisava. Era o pivô que o Lakers tanto sonhava. Né? Um cara com uma capacidade defensiva incrível, um protetor de aro excelente, um ótimo reboteiro e que ofensivamente, mesmo não tendo tantas ferramentas, jogando com o Luka, a produção ofensiva do Kessler tende a ser boa, né? E é um cara muito jovem, tem teto de evolução ainda, então eu gosto demais da chegada do Kessler. O que pega é o valor gasto, né? Não o contrato em si, porque o contrato em si do Kessler eu achei um valor ok pro que é o Kessler. Agora, os ativos que o Lakers teve que abrir mão pra pegar ele, aí pesa, né? Porque o Lakers abriu mão de todo o seu capital de draft negociável. O Lakers, pelos próximos 7 anos, não vai ter pique de primeira rodada negociável. Então, o Lakers sacrifica muito da sua flexibilidade, muito do seu futuro para ter o Kessler. Ao mesmo tempo que ter Kessler, Reeves e Luka te dá um futuro competitivo. Né? Claro, dependendo do quão saudável o Kessler vai ficar nos próximos anos. Lembrando que o Kessler, temporada passada, só jogou 5 jogos. E ele tem um histórico grande de lesão. Mas, tentando ser otimista, cara, o Lakers montou um trio que vai durar um tempão aí. É um trio que tem um encaixe legal. Então, eu acho que o investimento no Kessler, apesar de ter sido um investimento alto, é um investimento que faz sentido. É uma aposta que faz sentido o Lakers fazer, até pensando na manutenção do Luka. Porque é óbvio que se o Lakers saísse dessa off-season sem ter um pivô bom, um pivô decente para jogar com o Luka, a chance do Luka pedir uma troca seria grande. E o Lakers não pode correr o risco de perder o Luka. Ah, Luiz, mas o Lakers não pode... As decisões do Lakers não podem ser baseadas no desejo do Luka ou no medo de perder o Luka. Não pode, mas vai. Todas as decisões do Lakers a partir de agora vão ser pensando na felicidade do Luka. Vão ser pensando em manter o Luka feliz. Porque se o Luka for embora, o Lakers está fudido. Você quer a realidade? A realidade é essa. Se o Luka resolve pedir uma troca e meter o pé, o Lakers está completamente fudido. Ah, mas o Lakers vai virar refém do Luka. Vai virar refém do Luka. Assim como era refém do LeBron. É a realidade. A realidade é essa, gente. Entendeu? Então, assim... Era um investimento que o Lakers tinha que fazer. Entendeu? Indo para as outras chegadas... falando sobre os outros caras que chegaram... Quentin Grimes, gosto muito, tá? Acho que ele é um 3D muito bom, tá? E pelo valor, 4 anos, 60 milhões de dólares, eu acho que foi uma contratação muito boa do Lakers, tá? Vejo com muito bons olhos o Quentin Grimes. Mamukelashvili, por 4 anos, 52 milhões. Cara, o Mamukelashvili, ele é bom jogador. Vale 52 milhões por 4 anos? Não sei. Valia mais a pena economizar e renovar com o Hashimura? Talvez. Mas o Mamu é bom jogador. Ele é bom jogador. Colin Sexton, 2 anos, 19 milhões. Eu achei uma puta barganha.
Eu sei que tem muita gente que não gosta do Colin Sexton, eu gosto, tá? Eu acho que pensando num substituto pro Smart, eu acho que o Colin Sexton pode sim ser esse cara. E custando muito pouco. Então, pra vir do banco, pra ser esse guarde defensivo vindo do banco, eu acho que vale muito, entendeu? Então... E o draft do Lakers foi muito bom, né, cara? O Cameron Carr ali foi um puta de um steal. Um puta de um steal. Foi uma das melhores escolhas do draft. Então, no geral, avaliando chegadas e perdas do Lakers, eu vou dar uma nota 7,5 pro Lakers, tá? O time fica melhor do que o do ano passado? Eu acho que fica. Eu acho que se todo mundo ficar saudável, eu acho que o Lakers vai ter um time melhor do que o do ano passado. Óbvio que a perda do LeBron ela é muito grande. Ela é muito grande. Mas eu acho que o Lakers vira um time um pouco mais profundo com essas chegadas. Mas o time fica melhor, beleza, mas fica melhor o suficiente pro Lakers brigar com o Thunder, com o San Antonio, com o Minnesota? Não, acho que não. Ainda vejo esses times à frente. Ainda vejo o Houston à frente. Ainda vejo alguns times à frente do Lakers, tá? Mas eu acho o time melhor. E fica um time também mais jovem, um time mais... talvez com um teto maior. Pensando no longo prazo. Porque você tem ali um trio jovem, no Reeves, Luka e Kessler. Você tem o Quentin Grimes, que ainda é jovem. Você tem o Colin Sexton, que ainda é jovem. O Mamoukelashvili não é velho, né? E você tem ali um Cameron Carr que chega agora, chega com fome. Você tem um Adultiero vindo para um segundo ano. Tem ali o Bronny James, que sei lá se vai ficar lá. Você tem o Dalton Knecht também, que sei lá o que vai virar o Dalton Knecht. Mas você tem um time mais jovem. E você tem um trio que, se encaixar e se todo mundo ficar saudável, pode funcionar bem. É o suficiente para brigar pelo topo do Oeste? Acho que não. Mas já é uma melhor. Já é melhor. Já deu uma melhoradinha. Então, uma nota 7,5 pro Leicão, acho que tá de bom tamanho. Chegou o Jaden Hardy também. Chegou o Jaden Hardy na troca do DeAndre Ayton, que também é um cara que ajuda na profundidade do time. Então, quase que eu esqueci de citar ele. Vamos lá, vou tentar dar uma acelerada aqui, porque o programa aqui já tá dando o quê? 2 horas já de programa? Já 1h13 já. Então vou tentar dar uma aceleradinha pra não chegar a 2 horas. Ó, Memphis Grizzlies, cara. O Memphis fez movimentos que eu gostei muito. A troca do Ja Morant. Eles conseguiram o que queriam, né? Se livraram do Ja Morant e ainda conseguiram um Jeremy Grant que tem um contrato ruim? Sim. Mas é um jogador que pode contribuir. Conseguiu ainda um Chris Murray, que é um jovem, beleza, pode ser que ele dê certo nesse time. E o mais importante, se livram do Ja Morant sem ter que pagar first. Né? A expectativa era que o Memphis, se fosse trocar o Ja Morant, tivesse que pagar uma first para se livrar dele. Não precisou envolver first. Então, eu achei uma vitória de Memphis essa troca, porque conseguem trocar quem eles queriam sem ter que pagar. Então, beleza. Eles conseguiram o Cam Boozer no draft, uma escolha fantástica. Muita gente acha o Cam Boozer o melhor prospecto da classe e o Memphis pegou ele na 3. Então, uma escolha excelente. Quinton Post deve chegar no time. Contrato de 3 anos, 30 milhões. Eu acho um contrato muito caro, tá? Então eu não gosto dessa contratação. Não gosto. Santi Aldama foi embora, mas eles conseguiram pegar uma first. Então eu acho um retorno bom, né, pelo Santi Aldama. Então, cara, eu acho assim, Memphis consegue finalizar a era de Ja Morant, conseguem encerrar de vez o ciclo, iniciam uma fase nova com Cam Boozer sendo talvez o grande nome agora desse time, e tem uma flexibilidade boa, tem um capital de draft muito bom, por conta das trocas do JJJ e do Desmond Bane. Então eu daria uma nota, vamos lá, nota 8 vai pra Memphis. Tá de bom tamanho. O draft de Memphis foi muito bom. O Cam Boozer é uma ótima escolha. Então, uma nota 8, tá beleza. O Miami Heat. Cara, o Miami Heat é complexo, né? Porque é óbvio que a partir do momento que você pega o Giannis, você é um vencedor. Não tem como. Você pegou o Giannis Antetokounmpo.
Um dos melhores da geração, um dos melhores da história, provavelmente o segundo melhor power forward de todos os tempos. Irmão, você pegou o Giannis. O preço, caro, pouco, né? Tyler Hero, Kelly Oubre, Jaime Jaquez, Yakutionis, 3 firsts e uma swap. Caro, né? Você abre mão de quase toda a sua profundidade de elenco e de quase todo o seu capital de draft. Mas traz o Giannis, junto de um Bobby Portis. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena, tá? Tiveram adições? Tiveram. Você tem ali Tim Hardaway Jr. assinando com o time, um contrato muito bom do Tim Hardaway Jr. Você tem o Aaron Connell chegando no draft, um menino que pode dar certo com o Eric Spoelstra. Você tem a renovação do Andrew Wiggins, você tem o Simone Fontecchio renovando. Então, assim, o Heat perdeu muita profundidade, sem dúvida. Mas eu ainda acho que o Heat é um time bom e com o Giannis é um time que pode incomodar muito o leste, tá? Tá no mesmo nível do Knicks, tá no mesmo nível do Celtics, tá no mesmo nível do Cavs, do Pistons? Vamos ter que ver. Do que os Sixers, né, com o Jaylen Brown, vamos ter que ver. Mas pra mim o Heat se coloca na briga. Se coloca na briga. Se conseguir assinar com mais uns 2 veteranozinhos ali, se conseguir assinar com o Chris Middleton e com o Bradley Beal, ou com o DeMar DeRozan, que também tá no mercado, pra mim o Heat se coloca muito forte na briga por mando de quadra. Sabe? Porque tem o Giannis, gente. O fator Giannis, ele não pode ser desconsiderado. Ele não pode ser subestimado, o fator Giannis. Entendeu? Então, eu não consigo dar uma nota menor do que 8 pro Heat. Vocês conseguiram o Giannis, gente. Isso é muito relevante. Pra mim é nota 8 no mínimo, tá? No mínimo nota 8. Assim como o Bucks, pra mim também, é nota 8 no mínimo. Porque eles conseguiram um bom retorno pelo Giannis. Eu não acho que o pacote do Bucks é ruim. Não acho. O pacote do Heat, não acho que o pacote do Heat é ruim. Conseguem um cara capaz de entregar mais de 25 pontos de média, que é o Tyler Hero, e que é jovem, ou seja, tem um poder de revenda legal. Conseguem alguns jovens muito interessantes, como o Yakutionis e o Kelly Oubre. O Jaime Jaquez já mostrou que é um cara completinho, que vindo do banco pode ser um dos melhores sextos homens da liga. Consegue um bom capital de draft, né? Então eu acho que o Bucks conseguiu um bom retorno pelo Giannis. Foi o retorno mais, né? Foi o melhor retorno possível? Não, mas é um bom retorno. É um bom retorno. No draft, o Brandon Burris ali foi uma escolha boa, na 10, né, se não me engano. E na outra escolha, na 13, eles pegaram o Nate Amott. Eu não gosto tanto do Nate Amott. Não gosto tanto. Do Brandon Burris eu gostava bastante. Então, o saldo do draft é positivo. Renovaram com o Dieng por 3 anos, 17 milhões, um contrato que, dependendo do salto que o Dieng der nessa temporada, pode ser um contrato que daqui a pouco tempo a gente olhe como uma puta barganha. Então, eu acho que a off-season do Bucks até então é uma off-season boa. Uma boa off-season, pensando no futuro, né? Daria uma nota 8 também pro Bucks. Daria uma nota 8. Daria uma nota 8. Eu tô muito benevolente, né? Nessa avaliação. Mas realmente, cara, eu acho que tirando os Celtics, não tiveram cagadas tão grandes sendo feitas, né? Tirando os Celtics, com a troca do Jaylen Brown, né? Tiveram apostas ousadas, como por exemplo o Minnesota apostando no LaMelo. O Minnesota fez uma aposta ousada, né? O Minnesota pagou caro num jogador que, beleza, tá em alta, fez uma puta temporada, mas não é o normal do LaMelo jogar tanto como ele jogou temporada passada. O Minnesota fez uma aposta alta, de alto risco, mas também de alto retorno, porque se o LaMelo conseguir repetir a disponibilidade que ele teve temporada passada nessa temporada, cara, Minnesota vai ter marcado um golaço, porque conseguiu juntar, né, o Anthony Edwards com um playmaker de elite, coisa que o Anthony Edwards nunca teve. A gente vai ver o Anthony Edwards não precisando armar o jogo, não precisando monopolizar a bola tanto como ele vinha tendo que monopolizar pela falta de um armador. O LaMelo é um playmaker de elite. É um dos jogadores mais criativos da liga. Se o LaMelo conseguir ficar saudável, cara, assim,
o Anthony Edwards ele tem tudo pra botar os melhores números da carreira, porque o LaMelo vai facilitar demais a vida do Anthony Edwards. Vai gerar muito arremesso limpo pro Anthony Edwards, vai dar muito mais liberdade pro Anthony Edwards, né? Então, é uma aposta de alto risco? Sim, porque abriu mão de muita coisa, perdeu o Naz Reid, perdeu o capital de draft, óbvio que é uma aposta ousada. Mas era uma aposta que eu acho que o Minnesota tinha que fazer. Eu acho que o Minnesota tinha que fazer essa aposta, entendeu? Então eu consigo, eu defendo essa troca pra Minnesota. Eles perdem de Julius Randle, mas eu acho que no balanço, você perde o Julius Randle, mas traz o LaMelo. Eu acho que é um balanço positivo pra Minnesota. A renovação do Ayo Dosunmu saiu mais cara do que deveria, 112 milhões por 5 anos é muito dinheiro, mas é um cara jovem que teve uma temporada boa, que teve um playoff bom, que encaixou bem no time. Então eu consigo entender o porquê do overpay no Ayo Dosunmu, eu consigo entender. Então eu acho que Minnesota foi corajoso. Essa coragem pode acabar virando imprudência, dependendo da quantidade de jogos que o LaMelo perder. Sim, mas eu defendo a coragem. Eu defendo a coragem e eu vou dar nota 7,5 para Minnesota. E só não vai ser 8 porque tem o risco do LaMelo não conseguir jogar. Dele machucar muito e aí, se o LaMelo não conseguir jogar pelo menos 70 jogos na temporada, essa troca vai sim ser vista como um desastre para Minnesota. Mas, tentando ser otimista, vou dar nota 7,5. Vou dar nota 7,5 aí pra Minnesota, que além do LaMelo, pegou o Josh Green e pegou também o Mohamedou Gueye, tá bom? Vamos lá, o Pelicans. O Pelicans não tem muito o que falar, né? Até o momento só renovou com o DeAndre Jordan, então assim, nota, 3 pro Pelicans, porque não assinou com ninguém, não draftou ninguém, né? O Pelicans não teve escolha nesse draft, teve? Não teve, né? O Pelicans, né? Então, assim, a única coisa que eles fizeram foi renovar com o DeAndre Jordan. Tem aí o Trey Murphy, que pode ser trocado, mas até agora não foi. Então, nota 3 aí pro Pelicans. Não, nota 0 pro Pelicans. Fez nada, porra. Renovou com o DeAndre Jordan. Pelo amor de Deus. Nota 0 pro Pelicans. Tá de brincadeira. O New York Knicks. Cara, o Knicks é foda, né? O Knicks teve uma perda grande, que foi a do Mitchell Robinson, né? Saindo pra Boston. Mas eu gosto da chegada do André Drummond. Acho que é um cara que pode repor bem o Mitchell Robinson. Defensivamente, o Mitchell Robinson é muito melhor do que o André Drummond. Acho que não tem nem muitas... Não tem nem muito questionamento em relação a isso. Mas eu acho que ofensivamente o André Drummond é melhor. Eu acho que no ataque o André Drummond ele consegue ser muito mais útil do que o Mitchell Robinson. Então... eu acho que o André Drummond é uma boa reposição ao Mitchell Robinson, tá? A renovação do Landry Shamet eu achei absurdamente boa, tá? Absurdamente boa. Consegui pegar o Landry Shamet por 4 anos, 24 milhões, depois da temporada que ele fez. Pô, baita renovação. A do Alvarado e do Diawara também saíram bem baratas, né? 4 anos, 10 milhões pro Diawara e 3 anos, 14 milhões pro Alvarado. Então, as renovações foram muito boas. Perderam o Mitchell Robinson e trouxeram o André Drummond. Eu acho que é positiva ainda a off-season do Knicks. Daria uma nota 6,5, 7. 6,5, 7 pro Knicks, vai. Tá de bom tamanho. OKC. Cara, o OKC é aquilo, né, mano? Analisando e considerando qual era o objetivo do Thunder no off-season, que era cortar salário, cortar folha pra ficar abaixo do second apron, cara, até agora o Thunder fez tudo o que queria fazer, com o plus de ter conseguido a Daimara no draft. Sair do draft com a Daimara não era algo que estava nos planos do Thunder. Eu tenho certeza que no board ali do Sam Prest, o Adaimara nem tava ali na 12. Porque era muito difícil imaginar que o Adaimara fosse sobrar na 12, né? Então, o Thunder sair do draft com o Adaimara na 12 e com o Sturts ali na 16, cara, foi uma vitória gigante pro Thunder. O Thunder foi um dos grandes vencedores do draft. Se não, o grande vencedor.
porque pegou um dos, sei lá, 5, 6 melhores prospectos da classe, o melhor pivô da classe, o Thunder pegou na 12, né? Um cara que, se der certo, pode virar o Embiid Stopper. Não tô falando que ele vai virar o Embiid Stopper, mas se o Adaimara der certo mesmo, ele pode virar o Embiid Stopper com a capacidade de passe absurda, né? Então, assim, o Thunder foi um grande vencedor no draft e conseguiu cortar a folha. As trocas do Joe e do Wiggins abriu muito espaço na folha do Thunder, né? Deixou o Thunder muito perto de ficar abaixo do second apron. Aí teve a renovação do Hartenstein, que também ajudou o Thunder a baixar a folha, né? O Hartenstein renovou por um valor menor do que ele ganhava antes, né? Então o Thunder conseguiu diminuir bastante a folha. Conseguiu renegociar o contrato do Kenrich Williams, que também renovou por um valor menor. Então, cara, o Thunder tá fazendo tudo o que queria. Baixou folha, conseguiu adicionar mais talento no time com a Daimar e o Sturts. Se o Thunder conseguir trocar o Lu Dort, o Thunder tem tudo para terminar a off-season abaixo do second apron, com um elenco mais profundo do que o do ano passado. Porque apesar de não ter chegado nenhum jogador pronto assim, cara, o Thunder vai ter de adição para a próxima temporada o Adaimara, que reforça muito esse garrafão do Thunder, o Thomas Sorber, que foi uma escolha alta do Thunder no draft passado e que não jogou temporada passada por conta de lesão, mas vai jogar nessa, e ele era um dos melhores bigs da última classe. Então o Thunder vai ter Adaimara e Thomas Sorber reforçando o garrafão, né? Um garrafão que já tem Chet, Jay Will e o Hartenstein com contrato renovado. O Thunder vai ter Topic com a temporada inteira, saudável, graças a Deus recuperado do câncer. O McCain com uma off-season inteira com o time, muito mais adaptado ao sistema do Dagenot. AJ Mitchell, que vem de um ano de muita evolução. Vai ter o Sturts, né, que chegou agora nesse draft. Arremessador, que também vai ajudar muito na rotação. E, né, se Deus quiser, um J-Dub mais saudável. Um Chet Holmgren precisando se provar depois da série patética que ele fez contra San Antonio. Um Cason Wallace finalmente virando titular, porque com a iminente saída do Dort, o Cason Wallace vai virar titular. Inclusive tem a renovação do Cason Wallace ainda para sair. Thunder deve renovar nos próximos dias. É o que tudo indica. E o Cason Wallace titular é um impacto muito grande. É um moleque que só evolui desde que chegou na liga. Acabou de ser All-Defense. Um Shea vindo do seu segundo MVP, continuando maravilhoso. Então, assim, o Thunder tem tudo para ir para essa temporada com a folha menor, abaixo do second apron e com um elenco melhor do que do ano passado. Um time que ano passado liderou de novo o Oeste e que ficou a uma vitória de ser finalista da NBA. Um Thunder que foi pro jogo 7 contra San Antonio todo desfalcado, sem J-Dub, sem AJ Mitchell, e ainda assim ficou a um jogo de ser finalista da NBA, né? Então, cara, o Thunder é muito difícil dar uma nota menor do que 8 pro Thunder. Eu vou te falar, eu dou nota 8,5 pro Thunder, vai. 8,5. Se conseguir trocar o Dort e se por algum, né, conseguir ainda sair com uma first dessa troca do Dort, pra mim é nota 9 a off-season do Thunder. Pra mim é isso. O Thunder, tudo que o Thunder quis fazer, o Thunder fez. E ainda teve, né, o plus de pegar o Adaimara. Então, é isso. Vamos lá. Orlando Magic. Orlando perdeu o Mo Wagner, mas trouxe o Vucevic no contrato de 1 ano. Renovou com o Evan Carter. Renovou com o Jonathan Isaac, que havia sido dispensado. Mas o Magic pegou ele de novo com um contrato menor. Trocou o técnico, né? O Jamal Mosley foi embora e chegou o Sweeney, né? Que foi um ótimo assistente lá em San Antonio. Então, acho que para Orlando a nota vai 6,5 aí. Acho que tá de bom tamanho. Não tem muito o que falar de Orlando, né? A verdade é essa. Não tem muito o que falar do Magic. Que precisava se mover mais, né? Precisava se movimentar mais. Né? Tomara que até o fim da off-season a gente tenha o Orlando Magic, né?
trabalhando um pouquinho mais, porque precisa. Os Sixers, pra mim, é nota 10, tá? Eu vou dar nota 10 pros Sixers. Eu não consigo dar uma nota menor do que 10. A gente tá falando do time que fez a melhor troca do off-season até então, que foi conseguir o Jaylen Brown por Paul George e firsts. Então, assim, uma troca absurdamente vitoriosa pra Filadélfia. E não satisfeito, conseguiram pegar o Anthony Simons por 2 anos, 12 milhões, um contrato absurdo de bom, tá? Conseguiram o LeBaron Fillon na 22 no draft, um dos melhores PGs da classe. Pegaram o Dean Wade por 4 anos, 39 milhões. Um jogador muito útil. Muito útil. E se livraram do Paul George, né? Conseguiram despachar o contrato do Paul George. Então, irmão, não tem o que criticar de Filadélfia. Não tem o que criticar. A Filadélfia fez uma off-season absurdamente boa. Absurdamente boa. A Filadélfia entra na temporada como um candidato a título. Ponto. Ponto. Tá? Então, pra mim, é nota 10 inquestionável. Inquestionável essa nota 10 de Filadélfia. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Tá? O Phoenix Suns. Cara, o Phoenix Suns tem muita coisa pra questionar, né? A troca pelo Miles Bridges, eu não achei ruim, mas assim, é o Miles Bridges, né, cara? Tipo, você vai pegar um problema, um cara que vai ter que renovar o contrato dele, é uma renovação que não vai sair barata, né? E é um jogador que, longe do LaMelo, eu não sei o quão produtivo ele vai conseguir ser, né? Então, assim, você traz esse problema perdendo Grayson Allen, Royce O'Neal e uma first que pode ser valiosa. Então, é uma troca que já não é uma troca vitoriosa para Phoenix. Beleza, trouxe o Luke Kennard, eu acho que é uma chegada legal, o Luke Kennard. Renova com o Gillespie, o Goodwin e o Mark Williams, as 3 renovações por valores bem ok's. Mas, assim, o quão melhor o Phoenix Suns vai ser nessa próxima temporada do que foi na anterior? Talvez um pouco melhor, mas não sei se tão melhor assim. Então, eu vou dar uma nota 6 pro Phoenix, tá? Vou dar uma nota 6 aí pro Phoenix Suns. Pro Blazers, vamos lá, eles conseguiram pegar o Ja Morant barato, né? Então, assim, é uma adição de talento que não custou nada, assim, pra Portland. Tipo, perderam o Jeremy Grant, mas já era um contrato que o Blazers estava doido pra se livrar. Então, eles trazem o Ja Morant querendo recomeçar, buscando o recomeço. Então, é um talento muito grande que o Blazers pega por um valor muito baixo. Renovaram com o Robert Williams por um valor bom, né? A questão é muito guard nesse time, né? E o Blazers não trocou nenhum deles ainda. Você tem Ja Morant, você tem Damian Lillard, Scoot Henderson, Sheldon Sharp e Drew Holiday no time. Tem que trocar algum desses guards, porra. Vai começar a temporada com esse tudo de guard. Vai faltar a bola, mano. Vai faltar a bola. E outra, a expectativa é que o quinteto do Blazers tenha Morant e Lillard como titulares. 2 caras que precisam muito da bola pra jogar. E você tem o Deni Avdija, que acaba de vir uma temporada de All-Star. Você vai tirar a bola do Avdija depois da temporada que ele fez? Então, eu ainda tô muito, sei lá, ainda tô muito cético com esse Blazers. Não sei o quão certo esse time vai dar. Estão com um técnico novo, o Mika Nori, né? Não quiseram renovar com o Splitter, né? O mão de vaca lá do GM não quis. Então, eu tô com muitas dúvidas sobre o quão bom o Blazers vai ser nesse ano. Mas, assim, analisando o custo-benefício das movimentações que o Blazers fez, é positivo. É positivo. Então, eu vou dar uma nota 6,5, tá? 7. Vou dar uma nota 7 pro Blazers, vai. Nota 7, vou ser bonzinho. Vou dar nota 7 porque o custo-benefício da troca do Ja Morant acabou sendo boa pro Blazers, porque perdeu pouco e ganhou um Ja Morant. Ó, vamos lá, os últimos times. Vamos aqui pros últimos 4, né? Os últimos 5, vai. Sacramento Kings.
Renovou com a Chuya e o Ploden. Conseguiram pegar o Darius Aikoff no draft, uma escolha que eu gosto, tá? Acho que o Darius Aikoff, se ele der certo, ele pode sim virar um armador estrela na liga, ele tem esse potencial, ao mesmo tempo que tem toda a questão do tamanho, da falta de defesa, mas ofensivamente eu acho que o Darius Aikoff um dos melhores prospectos da classe, ofensivamente. Então, é uma escolha boa, pegou ele ali na 7. E aí teve o que mais? Eles dispensaram o DeRozan, que acabou abrindo espaço na folha. O Zach LaVine optou, né, pela player option dele de 49 milhões, então dificilmente o Kings vai conseguir se livrar do Zach LaVine nessa temporada. Tem ali o Domantas Sabonis, que pode ser trocado, então assim... Eu vou dar uma nota 6,5, vai. Vou dar uma nota 6,5 pro Kings, porque eu gosto muito do Darius Aikoff. Acho que é uma aposta que é válida, apostar no Darius Aikoff. Então vou dar uma nota 6,5 pelo Darius Aikoff, tá? San Antonio, pra mim, eu vou dar uma nota... Cara, eu vou dar uma nota 9 pra San Antonio. Porque San Antonio fez movimentos muito bons, assim. Eu sei que alguns torcedores do Spurs estão meio chateados pelo time não ter trocado o De'Aaron Fox. Mas você tem que entender, cara, que trocar o De'Aaron Fox agora não seria bom pra San Antonio. Porque ele tá em baixa. O retorno que o Spurs teria com o De'Aaron Fox seria muito baixo agora. Pensando de forma pragmática e deixando o sentimento de lado, a melhor opção é manter o De'Aaron Fox, pelo menos até o meio da temporada. Porque aí se ele conseguir se valorizar até a trade deadline, ou pelo menos se tornar menos negativo do que ele é agora, por conta da final terrível que ele fez, o retorno já vai ser maior. Então, eu acho que o Spurs fez certo em não trocar o De'Aaron Fox agora, né? De cabeça quente, depois ali das finais, era natural pedir a troca dele. Eu mesmo pedi a troca dele, falei que o Spurs tinha que trocar, mas de cabeça fria, faz sentido o Spurs não trocar ele agora. Então, eu acho que é uma decisão correta de San Antonio, tá? Aí você teve as renovações do Champagne, que eu achei uma renovação muito boa, 45 milhões por 3 anos. Acho que é um valor super justo pro que foi o melhor arremessador do time temporada passada, e é um cara de só 25 anos, então uma renovação boa. A renovação do Barnes, 8 milhões por um ano, é só pra manter o cara no time, um cara que deve ser muito bom de vestiário, então eu entendo. E teve, pra mim, uma das melhores contratações da off-season, que foi o Tobias Harris, né? Conseguiu pegar o Tobias Harris num contrato de 2 anos pela mid-level, né? E vai ganhar o quê? 14 milhões por temporada. Achei uma contratação excepcional. O Tobias Harris, ele vem pra preencher a principal lacuna desse time, que era a ala, né? Eles conseguem um ala com capacidade de criação de arremesso, que trabalha bem fora da bola, que já mostrou que em elencos jovens ele consegue produzir, consegue ser útil pra caralho. Então, cara, eu achei uma off-season muito boa de San Antonio até aqui. Conseguiram fazer um draft muito bom, né? Pegaram o Tyrese Reed e pegaram o Quentens ali na 20, que é uma aposta, né? Para essa temporada o Quentens não vai jogar, dificilmente ele vai jogar nessa temporada, porque ele tem o problema ali no joelho e tudo indica que ele vai passar por mais uma cirurgia. Então a gente não deve ver o Jaden Quentens nesse ano, mas pensando no longo prazo, pensando em 27, 28, cara, o Spurs pode ter marcado um golaço nesse draft, porque o Quentens, se ele conseguir ficar saudável, ele é um dos melhores prospectos defensivos dos últimos anos. Essa é a verdade. O Quentens, ele é um demônio na defesa, ele é um abismal na defesa. E aí você conseguir juntar o Quentens com o Wembanyama, irmão, você tem uma das duplas defensivas com maior potencial de dominância dos últimos tempos. Então, isso tendo o Stephen Caston ainda. Então, eu acho que o Spurs fez tudo certo nessa off-season. E pra mim é nota 9. Se o Quentens estivesse saudável, eu daria nota 10 para San Antonio. Mas como ele deve jogar só na próxima temporada, eu dou nota 9. Eu dou nota 9 pro Spurs.
Indo para os últimos 3 times, a gente teve o Toronto Raptors, que teve como sua grande movimentação a troca pelo Kawhi. Abriram mão de bastante coisa pelo Kawhi, né, cara? Brandon Ingram, Dick e um capital de draft considerável. Foi uma troca cara para Toronto, mas que eu, se fosse Toronto, faria sem pensar 2 vezes. Primeiro, pelo fator de nostalgia, né? Você traz o cara que te deu o maior título da sua vida, o único título da sua vida. Você traz esse cara de volta com o plus desse cara ter vindo da sua melhor temporada individual da carreira. O Kawhi teve um 25-26 absurdo de bom, né? Então você traz o Kawhi, você mantém Scottie Barnes, mantém Collin Boyles, né? Mantém o Quickley também. Troca o Brandon Ingram, que fez um playoff horrível, né? Então você dá um upgrade surreal nas suas alas. Você monta uma das melhores duplas de alas da liga, com Scottie Barnes e Kawhi. E reforça, você traz um dos seus maiores ídolos da história, né? Então, assim, foi um preço caro? Foi, mas é um preço que eu pagaria sem pensar 2 vezes, tá? Pra mim, o Toronto melhora com o Kawhi, melhora muito com o Kawhi. Eu achei uma escolha muito boa, tá? Fizeram um draft bom também, né, cara? Fizeram um bom draft, trouxeram ali qual é o nome do menino lá? O Allen Graves, que acredito eu que pode ter um encaixe bom nesse time, pode ser um bom substituto pro Mamoukelashvili. Então, cara, eu acho que Toronto fez uma off-season boa até agora. Fez uma off-season boa, daria uma nota 7,5 pra Toronto, vai. Uma nota 7,5, podendo se tornar uma nota ainda maior, dependendo, né, do desempenho que o Kawhi vai ter nesse ano. Então, uma nota 7,5 tá de bom tamanho. Pro Jazz, até agora, eu vou dar uma nota 8,5 pro Jazz, porque conseguiram capitalizar muito bem em cima do Walker Kessler, conseguiram pegar um capital de draft excelente vindo do Lakers, tá? Então, eu achei uma troca boa pra Utah. No draft, pegaram o Darren Peterson na 2, que pra mim é o melhor jogador da classe, e na Summer League a gente tá vendo isso, tá jogando pra caralho. Então, consegue, na minha opinião, o Jazz conseguiu o maior talento da classe na 2. Então, foi uma escolha maravilhosa. Chegou Josh Okogie e Jackson Hayes, que são caras que podem reforçar a rotação, renovaram com o Nurkic. Então, pra mim, o Jazz, cara, tá fazendo um trabalho excelente, cara. Se o Jazz consegue pegar um pivô melhorzinho nessa off-season, por meio de troca ou, né, na free agency, algo do tipo, pra mim o Jazz pode sim terminar essa off-season com a nota 10, tá? Mas por enquanto, eu daria a nota 8,5. 8,5, quase 9. 8,5, quase 9. E o Washington Wizards, eu vou dar nota 8 pro Washington Wizards, tá? Fizeram um draft muito bom, pegando o Dibantza na 1. Fazia muito sentido pegar o Dibantza. Um cara que vai encher ginásio, vai vender ingresso. É um highlight maker incrível, um cara com um potencial gigante de se tornar estrela, franchise player e tudo mais. Uma escolha maravilhosa. Eu prefiro o Darren Peterson, sim. Mas o Dibantza, escolhazaça também, não tem o que questionar. Renovaram com o Trae Young por um valor caro, mais de 50 milhões de média, é um valor alto. Mas eu super entendo eles terem dado essa grana pro Trae Young. E eu acho que o Trae Young vai calar bocas nesse ano. Eu tô muito otimista com esse ano do Trae Young. E esse time com Trae Young, Dibantza, Keyshawn George, Coulibaly, Anthony Davis, Alex Sarr, cara, esse time vai dar muito trabalho nesse leste. Vai dar muito trabalho nesse leste, tá? E pra mim o Trae Young é o nome perfeito pra comandar esse ataque, entendeu? Então, pegaram o Dibantza, renovaram com o Trae Young. Não gostei muito da chegada do DeAndre Ayton, particularmente eu acho que não precisava trocar pelo DeAndre Ayton, tá? Mas, no geral, eu vou dar uma nota 7,5, assim, pro Wizards, porque a renovação do Trae Young realmente saiu cara. Mas 7,5. 7,5 quase 8. 7,5 quase 8 pro Washington Wizards, tá bom? Então, pra mim, esse foi o desempenho dos 30 times da NBA na Free Agency. Lembrando que a Free Agency, que a off-season ainda não terminou, tá longe ainda de acabar. Então,
Algumas dessas notas podem subir ou cair, tá? Mas até o momento é isso. Até o momento essa é a minha visão sobre a off-season de cada um dos times. E vamos ver, né? Vamos ver o que o futuro reserva para cada uma das franquias, né?